Olá, seja bem-vindo ao Excel na Prática, ferramentas avançadas para otimizar análises. Esse curso ele foi desenvolvido em conjunto com a consultoria Impávido Soluções Corporativas, tendo aí como objetivo desenvolver para você um curso totalmente aplicado a situações práticas, tá? Situações que você vai encontrar no dia a dia do mercado ou na busca por melhorias dentro do seu próprio negócio, tá? Em outras palavras, com o Excel na prática, você vai aprender criando soluções para problemas complexos da vida real. E no final desse curso, você vai estar totalmente apto para desenvolver soluções para problemas complexos com Excel, tá? No seu trabalho ou no seu negócio, e vai poder incluir no seu currículo aí o tão desejado Excel avançado e com muita prática. Tá legal? E nessa nossa primeira aula, eu gostaria de te introduzir ao nosso curso, tá? E te passar aí o que você precisa saber para poder entrar realmente de cabeça aí e começar a aprender com a gente, tá bom? Então, inicialmente, tá? O que eu gostaria de passar para você? Primeiro, para quem foi desenvolvido esse curso, tá? Então, esse curso ele foi desenvolvido para profissionais que utilizam Excel no dia a dia do trabalho, tá? Desde cargos de auxiliar, assistente, analista ou supervisor, tá? Em departamentos ou até no pequeno negócio, beleza? Ou até mesmo para você que tem o seu negócio próprio, tá? Também esse curso é feito para você, para que você possa criar ferramentas para desenvolver no seu negócio, para poder automatizar processos, para poder melhorar a estrutura da sua empresa. Estamos também desenvolvendo esse curso para você, tá? E também, por que não, para os estudantes, né? Já que o Excel é uma ferramenta extremamente poderosa e se você entra no mercado com Excel avançado, já é um baita chamariz para o seu currículo, tá bom? E como pré-requisito recomendado, né, nós somente sugerimos que você tenha um conhecimento básico em Excel, tá? E quando a gente diz conhecimento básico, seriam coisas do tipo ter claro o conceito de célula, linha e colunas, por exemplo. Saber fazer algumas fórmulas simples, como subtrações, como somas de uma célula com outra, tá? Executar formatações simples nas células, como por exemplo pintar uma célula, mudar a fonte de letra de uma célula, né? Mesclar duas células, mudar o formato de uma célula, né? Uma célula que é número, mudar para porcentagem, por exemplo, tá? Conceitos básicos. Se algum desses conceitos que eu te disse não foi muito claro para você, tá? Nossa sugestão é que você busque aí ou alguma plataforma, né? Para aprender aí pelo menos o básico, tá, do Excel, e depois você volta aqui com a gente, porque se você tiver o Excel básico, aí é garantido mesmo que do básico para frente a gente vai te ensinar o que você precisa para ser um expert em Excel, beleza? E para o total aproveitamento do curso, nós recomendamos, tá, o uso da edição do Microsoft Office 2016 ou superior, tá? Porque nós fizemos o nosso curso em cima do Microsoft Office 2016, tá? Uma versão anterior pode ser que ela esteja defasada, tá? O software talvez não tenha alguma ferramenta que a gente vai utilizar e aí então corre-se um risco, tá bom? Mas fica aí como um pré-requisito recomendável, tá bom? Se você tiver uma versão anterior, não vai ser totalmente impeditivo, mas nós não garantimos que você vai conseguir render 100% do curso, tá bom? E passando agora aqui para o nosso próximo slide, tá? Nós vamos falar um pouquinho da estrutura do curso, tá? Então, nós recomendamos, tá, que você realize esse curso com o Microsoft Office 2016, como dito, apenas frisando, uma recomendação nossa. E te digo que o curso ele é dividido em capítulos, tá? E aí a cada capítulo a gente vai desenvolver uma ferramenta em Excel. E cada uma dessas ferramentas vai ser desenvolvida com base em um exemplo prático de uma situação cotidiana do mercado. Ou seja, aqui você não vai ter exemplos de loja de fruta, né? Você não vai ter exemplos básicos, tá? Você vai ter exemplos bem embasados, exemplos em cima de uma empresa fictícia, sim, mas com todo o embasamento de situações cotidianas da vida real, né? Obtidas através aí de mais de 10 anos, tá, de experiências que nós da Impávido temos, tanto no ambiente de pequeno negócio como até mesmo multinacionais, tá bom? O tempo médio de duração das aulas vai ser de 30 a 40 minutos para que a gente consiga esclarecer os exemplos e poder passar realmente conteúdo aí da maneira que ela deve ser passada, muito clara, tá?
tentando deixar o mínimo de dúvida possível para você, tá? Nós queremos realmente que você saia daqui aprendendo ferramentas, mas aprendendo o Excel, que é o importante mesmo, tá bom? E a sugestão para como você deve fazer o nosso curso, a gente sugere que, como no desenrolar de cada aula, né, a ferramenta vai criando forma, a gente sugere que você assista uma parte da aula e aí você assimile o conteúdo daqueles 1 ou 2 minutos que você viu, pare o vídeo e aí replique o que você acabou de absorver na sua planilha. Se você não conseguiu fazer ou teve dúvida, você volta para o vídeo e revê, tá, o conceito, tá? Não vá fazendo sem ter muita clareza do que você está aprendendo, porque o Excel, ele realmente é na prática, você tem que fazer para desenvolver, mas você tem que fazer sabendo, tendo consciência do que você está fazendo. Não vai adiantar você fazer um copiar-colar, ver o vídeo e simplesmente replicar. Você tem que absorver, entender o que você está fazendo, tá bom? Nem que você precise fazer 2, 3 vezes. Isso é importante, tá bom? Outro ponto, o curso ele foi estruturado partindo de ferramentas de complexidade básica ou mediana e indo para recursos avançados. Ou seja, o capítulo 1 ele começa mais básico, chegando ao capítulo 6, que ele é mais complexo, tá? Mas se, por exemplo, você pula um capítulo, pode ser que você tenha dificuldade para fazer a ferramenta, né? Se você chegar no capítulo 6 sem ter feito o capítulo 4 ou o capítulo 5, provavelmente você vai ter dificuldade para fazer o capítulo 6, tá bom? Então, a nossa sugestão é que você faça na ordem correta mesmo, né? Capítulo 1, capítulo 2 e por aí vai, tá? Além disso, né, você vai ter as planilhas feitas, então a nossa sugestão é que sempre que você terminar o seu projeto, né, a sua ferramenta, você tire uma prova real com a nossa, para ver se você teve alguma dúvida, né? Enfim, tire uma prova real para ver se você fez tudo certinho, tá bom? E agora, tá passando rapidamente, eu deixei aqui os capítulos, né? Quantos capítulos você vai ter nesse curso e os principais pontos, tá? E no capítulo 1, então, a gente começa otimizando uma ferramenta de vendas e criando uma planilha de negociação de preços. Nessa planilha, você vai ver tratamento de dados, formatação de dados, fórmulas condicionais e como proteger a sua planilha. No capítulo 2, você vai aprender a manipular dados de diferentes planilhas, tá? Você vai aprender a fazer, então, uma ferramenta para um departamento de marketing, que a gente vai situar aqui na nossa situação exemplo. E ali você vai aprender também muita coisa, né? E muita coisa relacionada à fórmula nesse capítulo 2, como as principais fórmulas de texto, você vai ver fórmula PROC-V, que é uma fórmula extremamente importante para o Excel, né? Ela utilizada com outra fórmula importante do Excel, que é a fórmula C, né? Você vai aprender operações com dados de data, né? Você vai aprender como fazer junção de dados e muito mais, tá? No capítulo 3, você vai desenvolver fórmulas condicionais complexas e no final do capítulo 3 você vai ter um relatório customizado de vendas, um relatório super bacana, tá? E aí ali a gente vai aprender fórmulas de contagem, fórmulas condicionais de soma, de média e outras fórmulas condicionais, funções de banco de dados, só aqui você vai ter umas 5 funções, tá? Que são extremamente poderosas, tá? E não é todo o curso que você aprende, eu acho que são ferramentas super bacanas que você vai aprender aqui. Você vai aprender a fazer validação de dados, remover dados duplicados, né, e realizar auditoria de fórmulas, beleza? Passando para o próximo capítulo, a gente vai para o capítulo 4, que é um capítulo também extremamente importante, porque você vai aprender ali tabelas e gráficos dinâmicos, tá? Que também é um ponto super forte do Excel, né? Se você não sabe tabela dinâmica nem gráfico dinâmico, realmente você está perdendo a oportunidade de ter um diferencial competitivo e melhorar e muito as suas ferramentas do Excel, tá bom? Então, ali nesse capítulo 4, a gente vai criar um relatório de despesas financeiras, um relatório de gastos utilizando tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos, tá? Se algum desses pontos que eu estou te passando você não conhece, tá? Ou realmente não ouviu falar até hoje, não se preocupe, você vai aprender, tá? Eu só estou realmente passando para que você, eventualmente, se você conhece uma coisa ou outra, você já se habitue, já se situe no que você vai
o que te espera, né, nesse curso, para que aí você também, nesse caso, você tenha complementos, mas também você aprenda muita coisa, beleza? E aí nesse capítulo 5, nesse capítulo 4, então, você vai aprender a criar tabela dinâmica, editá-las, formatá-las, né? Fazer classificações e aplicação de filtros, realizar cálculos com tabela dinâmica, inserir linha do tempo, segmentação de dados e também vai aprender gráficos dinâmicos, tá? No capítulo 5, a gente vai criar planilhas através de dados, né, externos, ou seja, dados de fontes externas, criar relacionamento entre os dados, tá? Entre as tabelas e os gráficos. E aí, no capítulo 5, nós teremos um dashboard gerencial de vendas, tá? Uma ferramenta muito profissional, muito bacana de você saber fazer, tá? Então, e nesse capítulo 5, você vai aprender a criar as tabelas para esse dashboard, você vai aprender a obter dados de fontes externas, vai poder criar relacionamentos entre tabelas, desenvolver 2 abas de dashboard, tá bom? E no capítulo 6, você vai, com a nossa ajuda, vai criar macros, né? Ou seja, os macros são, dentro do Excel, né, pequenos programinhas que você consegue gerar, e através do assistente de macros você não precisa colocar sequer uma linha de programação, você não precisa saber programação para poder criar algumas macros, tá? Com o assistente de macros, tá? Não significa que você não consiga gerar programinhas no Excel, né? Sem a linguagem de programação. Existe uma linguagem por trás, que é o VBA, mas a gente vai te ensinar a criar macros utilizando somente o assistente de macros. E aí você vai aprender o que é uma macro absoluta, o que é uma macro relativa, e você vai então gravar as macros, tá bom? E para acabar nossa primeira aula, eu só gostaria de te mostrar 2 ferramentas, tá? Que você vai ter finalizadas, que são as ferramentas do capítulo 5 e do capítulo 6, só para você ver, né? O que você vai, um pouco, uma ideia do que você vai aprender de bacana nesse curso, tá bom? Então, olha só, no capítulo 5, então, você vai aprender a fazer um dashboard de vendas, tá? E ele tá aqui, né? Então você vai ter 2 abas de dashboard que a gente vai te mostrar. Então a gente vai criar, né, com base em dados de vendas, né, um relatório gerencial para uma empresa que a gente chama de Sport Fit aqui. Então vai ter uma aba com uma visão geral, com vários dados, por exemplo aqui, né, dados de vendas por clientes. Olha só, faturamento versus meta, gráfico de pizza, tabelas, né? Super, assim, objetivo e com ferramentas aqui poderosas, tá? Realmente muito profissional, muito gerencial mesmo, tá? E aí você vai ter uma outra aba que você vai ter de cliente, um outro dashboard que você vai poder ver dados por cliente, né? Você vai poder aplicar filtros, né, nesses dados, olha só. Você vai poder aplicar diversos filtros para você poder ter aí um relatório, um dashboard customizado. E o mais bacana desse dashboard que você vai aprender, que é extremamente profissional, é que se você reparar, olha só, nós temos só 2 abas aqui, tá vendo? E aí você me pergunta, de onde estão vindo os dados? Pois é, os dados estão vindo de uma fonte externa, de planilhas que estão armazenadas em outro lugar. Isso aqui torna o seu dashboard ainda mais profissional, porque você não precisa mandar para o seu chefe uma planilha com, assim, 1.000, 2.000 linhas de dados. Todas essas 1.000, 2.000 linhas de dados, elas vão estar armazenadas num outro lugar e ele não vai precisar mexer em nada. Ele só vai simplesmente abrir os dashboards e ver o que ele precisa, tá? Super profissional. E aí, no capítulo 6, tá? Nós vamos ter aí uma tabelinha de orçamento de vendas, como se fosse um programinha, né? Como eu havia dito. E olha só, se eu preencher aqui esses campos, colocar qualquer valor aqui, e eu vir agora aqui colocar a quantidade também, e eu clicar aqui em inserir produto, olha só, a princípio parece que não aconteceu nada, mas se eu vier aqui na minha aba de orçamento, olha só, eu inseri um produto, tá? Fiz uma automatização, peguei os dados que estavam aqui, que inclusive foram apagados automaticamente, eles vieram para cá, né? E se eu quiser colocar mais uma linha, né?
Por exemplo, se eu só fazer um teste aqui, mais um teste, se eu colocar mais um produto aqui, colocar qualquer valor, colocar inserir produto novamente, olha só o que vai acontecer, né? O meu segundo produto está incluso aqui, e olha só, eu não apaguei o anterior, né? Criei um registro, né? E se eu finalizar agora, né, aqui, clicando em totalizar pedido, olha só, eu gerei um total, já fez soma, já fez tudo aqui, né? Então, eu criei uma automatização de registro, tá? Através de uma gravação de macros. É isso que você vai ver, por exemplo, no nosso capítulo 6, tá bom? Então, eu paro por aqui a nossa aula de hoje, tá? Foi uma aula introdutória. Eu espero que você tenha gostado, né? Que você esteja empolgado por tudo que você vai ver agora no nosso curso, tá bom? E então, um grande abraço. Te vejo na nossa próxima aula. Tchau, tchau.